E aí, pessoal, vamos falar aí hoje sobre o que foi tratado na nossa segunda semana do Patch 3 de Filosofia e o tema foi Maquiavel. Se você quiser saber com mais detalhes o que é a obra do Maquiavel, eu fiz um outro vídeo aí que você pode consultar aí no card acima ou na descrição do vídeo abaixo. Vamos agora falar sobre as atividades. Bora lá? A número 1. Está escrito: leia os textos a seguir. Texto 1. Todos concordam que é muito louvável um príncipe respeitar a sua palavra e viver com integridade, sem astúcias nem embustes. Contudo, a experiência do nosso tempo mostra-nos que se tornaram grandes príncipes que não ligaram muita importância à fé dada e que souberam cativar pela manhã o espírito dos homens e, no fim, ultrapassar aquele que se basearam na lealdade. O príncipe Nicolau Maquiavel. Texto 2. Ao separar completamente a lógica da ação política, os fundamentos da moral, ele diz que o Príncipe não é nem um livro moral, nem imoral, é apenas um livro técnico. Ernest Cassirer, O Mito do Estado. Aí depois é enunciado: a ética cristã medieval, as atitudes dos governantes dos estados, estão todos subordinados a uma lei superior e transcendente. A ética, sob a visão de Maquiavel, contrapõe-se a essa concepção, afirmando que uma atitude não pode ser chamada de boa ou má, a não ser sob uma perspectiva histórica. Relacione os textos e explique em que consiste a separação entre ética e política no pensamento filosófico de Maquiavel. Beleza, pessoal. No primeiro texto, né, que é um trecho da obra principal do Maquiavel, que é o Príncipe, ele fala o seguinte: contrariando, né, a visão que tem tradicional sobre Maquiavel e tal, com cara mal e tal, ele fala, cara, se der pra ser bom, beleza, que seja bom. Não é ruim ser bom, né? Se você puder ser um cara que faça coisas boas, assim como um chefe de estado, como um príncipe, ok. Só que tem um problema. Você não combina com seus súditos e nem com seus inimigos isso. Então, por vezes, você tem que fazer umas atitudes, tomar uma atitude que é condenável pela moral individual para você atingir o seu objetivo. Vamos colocar um exemplo simples aqui. Vamos supor que você é o presidente da república, você é um cara cristão, religioso, gente boa pra caramba, aí um avião vai e invade o espaço aéreo do seu país. E você tenta comunicar com o piloto do avião, só que o piloto do avião não atende. Aí você, como grande cristão, o que você faz? Você deixa o avião passar por onde quiser, e se for um atentado terrorista? E se for cair em algum lugar, como aconteceu lá em 11 de setembro de 2001? Você vai ter que mandar abater o avião se acaso não houver o retorno desse avião misterioso que você não sabe a procedência e que invadiu o espaço aéreo, entende? Então, o que está sendo dito aí por Maquiavel, né, e que Cassirer vai respaldar também com a citação que ele faz no texto, né, é a ideia de que você não pode se guiar pela ética, pela moral individual, né, por essa ética cristã, que não pode matar, não pode roubar, não sei o quê, para você atingir o seu objetivo quando se trata de assuntos de Estado. Porque você, como governante, às vezes tem que fazer coisas condenáveis moralmente para atingir o principal objetivo do príncipe, que é se conservar no poder. Basicamente é isso, pessoal. Escreva algo nesse sentido que vai dar bom, beleza? Bora para 2? A 2, pessoal, é a citação de um artigo do Antônio de Freitas Júnior chamado Pensamento Político de Maquiavel, tirado do site do Senado, que diz o seguinte: Maquiavel denominou fortuna a metade da vida humana que não pode ser controlada pelo homem. Identificou-a não a algo terrível, mas a uma bondosa deusa, possuidora de honra, de riqueza, da glória, do poder, ou seja, possuidora de todos aqueles bens aos quais os homens naturalmente almejam. Destate, por ser mulher, a fortuna precisa ser reduzida, e para tanto bastaria que se apresentasse um homem de virilidade e coragem inquestionáveis, um homem possuidor de virtude. O homem de virtude é capaz de seduzir a deusa fortuna, porque sabe o momento exato criado por esta para agir com sucesso. E depois é enunciado: com base no texto, explique a relação entre virtude e fortuna segundo o pensamento político de Maquiavel. Veja bem, quando o autor fala sobre fortuna aqui, que é um conceito usado por Maquiavel, ele não está falando sobre ficar rico não, sabe? Ele está falando sobre uma deusa romana que ela quer dizer nada mais, nada menos do que o destino, a deusa do destino.
Então, o que o Maquiavel quer dizer com isso, pessoal, é que para o príncipe atingir o seu objetivo, né, de conquistar, né, de expandir seu território e não perder o que conquistou, ele tem que ter sorte. Por exemplo, Alexandre o Grande, com 28 anos, conquistou o maior império que já havia sobre a Terra até então. Só que aí ele teve malária e morreu. Então o que acontece? Ele teve azar. Então, para o governante atingir o seu ápice, tal, conseguir as suas melhores condições possíveis, ele tem que ter sorte. Mas não é só sorte, não, pessoal. Ele tem que ter uma outra característica também, que o Maquiavel chama de virtude. Quando ele fala de virtude, ele está falando de virtude normal, não, né? Que virtude é ser bom, ser justo. Não é a virtude do Aristóteles. Ele está falando que o príncipe tem que ter uma sagacidade para atingir seus objetivos, certo? Então, o príncipe às vezes tem que cometer umas coisas que são ruins. Isso tem a ver até com a número 1. A virtude, portanto, ela não está resumida a coisas boas, né? A atributos positivos, mas também ter espírito guerreiro, né? Ter uma sagacidade para enganar às vezes, se necessário, enfim. Então o conceito de virtude é mais amplo e ele é contrário à ideia de virtude que a gente tem na filosofia clássica, beleza? Então, resumidamente, o príncipe precisa ter sorte e precisa ter sagacidade, ter habilidades para poder conseguir atingir seus objetivos, né? Que é, respectivamente, a fortuna e a virtude. Você tem que colocar alguma coisa nesse sentido aí que vai dar bom, beleza? Bora para 3? O número 3, pessoal, tem uma citação aí, né, do livro do Paulo Bonavides chamado Ciência Política, escrito vilão ou herói, o certo é que com o príncipe Maquiavel funda a ciência política e cria o emprego moderno do termo Estado, universalmente consagrado pela terminologia dos tempos modernos e da idade contemporânea. E depois temos uma citação aí do Norberto Bobbio, da obra A Teoria das Formas de Governo, em que ele diz o seguinte: para indicar o que os gregos tinham chamado de polis, os romanos de república, e que um grande pensador político, o francês Jean Boudin, meio século depois de Maquiavel, chama de república. Bom, então temos duas citações aí que está falando sobre a concepção política de Maquiavel, e depois tem o enunciado: a novidade no estudo da política consagrada pela teoria de Maquiavel em relação às concepções anteriores baseia-se na... vamos lá, letra A. Afirmação da crueldade humana e da necessidade da lei para bloquear as paixões. Não é exatamente isso que ele está falando, né, pessoal? Como a gente já viu aí, né, em questões anteriores. O Maquiavel não fala sobre a crueldade pela crueldade, mas só quando for necessário e tal. Então, isso daí é uma visão que tem distorcida da obra de Maquiavel, é uma pegadinha, então não é essa. Compreensão da natureza humana como recurso da manipulação política. Veja bem, isso aí até está presente na obra de Maquiavel, mas ele não inaugura isso. Você vai encontrar isso, por exemplo, na obra do Tácito, de outros autores aí do pensamento romano e tal, né, que vai falar sobre as intrigas palacianas. Então isso daí não é a novidade que ele traz. Bora para a letra C. Concepção da política como objeto humano separado da ética e da religião. Basicamente é isso que ele traz de novo, pessoal. Enquanto a concepção política medieval ela está atrelada muito à ideia da religiosidade cristã, né, à ética cristã, o Maquiavel fala que não, se você for bom o tempo todo vai dar ruim uma hora. Inclusive os próprios religiosos católicos, né, eles vão chegar a essa conclusão, porque a religião e política tá muito associado, e eles vão concluir, embora eles tomem Maquiavel como um tabu, eles não possam ler Maquiavel, sem Maquiavel chega à mesma conclusão, que você tem que ser mal no campo da política, às vezes, para chegar no seu objetivo. Isso tudo inspirado na obra de Maquiavel, beleza? Então essa é a influência que ele exerce sobre todo o pensamento político moderno. Portanto, a correta é a letra C. A letra D. Concepção paternalista de governo como zelador do patrimônio coletivo e do bem comum. Não é isso, né, pessoal? Maquiavel fala sobre a política na perspectiva do príncipe, do governante, e ele tá nem aí pro povo, basicamente. O objetivo é só se conservar no poder, o que é melhor para o príncipe. Na verdade, Maquiavel tem consciência de como o povo pode causar problemas para o príncipe. Então ele vai dar conselhos no intuito de fazer com que o povo fique domado, fique tranquilo e o príncipe não perca a coroa. Bom, bora lá para 4? Na 4 temos uma outra citação da obra O Príncipe de Maquiavel,
e está escrito lá: não ignora a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre seu pensamento político e o humanismo renascentista ao... Então, observe, a gente tem que achar aqui qual a característica do humanismo que está presente na obra do Maquiavel. Bora lá? A letra A. Valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores de seu tempo. Não. Era assim no pensamento medieval e Maquiavel vai contestar e ele fala que o ser humano tem livre-arbítrio para decidir uma série de coisas, isso daí não tem nada a ver com as tradições religiosas. Letra B. Rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos. Não, é o contrário disso, né? Ele está falando aí, né, que o acaso, né, que é a deusa fortuna lá, então que a gente viu, a sorte, ela está todo o tempo influindo nos assuntos políticos, portanto não pode ser essa. A letra C. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Basicamente é isso que ele está defendendo, né? Que com o livre-arbítrio o ser humano pode decidir uma série de coisas e isso tem que ser levado em consideração. Portanto, a resposta certa é a letra C. Letra D. Romper com a tradição que valoriza o passado como fonte de aprendizagem. Muito pelo contrário, toda hora está citando exemplos ali do passado e tal. Ele acredita numa ideia de história cíclica, né, que as coisas se repetem, então ele usa muito desses ensinamentos do passado para poder chegar às suas conclusões. Então, tá errado. Letra E. Redefinir a política com base na unidade entre fé e razão. Muito pelo contrário, ele fala que questões de fé devem ser separadas da razão em questões de Estado, porque senão o príncipe vai perder a coroa. Basicamente é isso que eu tinha para falar por hora, pessoal. Até a próxima. Tchau!